No vídeo passado nós falamos do RDD, vamos dar início agora falando das sanções e recompensas. O título é ainda do condenado e internado. O artigo 53, ele fala o seguinte: constitui sanções disciplinares. Como que o preso pode ser punido? 1. Advertência verbal. O agente penitenciário, ou você não pode ultrapassar essa faixa de segurança. Advertência verbal, somente isso. Repreensão. Repreensão será por escrito. Já vai ser anotada ali na ficha do preso. 3. Suspensão ou restrição de direitos. Olha, são aquelas penas previstas no artigo 41, parágrafo único. Lá no artigo 41, parágrafo único, está escrito o seguinte: o diretor da unidade prisional poderá suspender o banho de sol, lembra? Banho de sol, carta e visita. Então a visitação pode ser suspensa, a correspondência escrita pode ser suspensa e a recreação, aquele tempo, recreação, trabalho e descanso, pode ser suspensa. É banho de sol, visita e carta. Então, suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 dessa lei. Pessoal, isolamento na própria cela. O indivíduo pode ficar isolado e isso é uma pena. Preste atenção, ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. Existem cadeias, presídios, colônias agrícolas que não possuem alojamento individual. Então ele vai ficar num local separado, mas isolado. E o artigo 88 fala das condições deste estabelecimento. Nós estudaremos o artigo 88. Na cela individual, ela deve ter o tamanho mínimo de 6 metros quadrados, deve ter aeração, deve ter sol, deve ter um mínimo deve ter higiene, local adequado. Então, para a prova, isolamento na própria cela ou em local adequado nas unidades que só possuam alojamento coletivo, observado as questões de higiene e salubridade. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado RDD que nós estudamos na aula passada. Então, quais são as sanções? São essas 5. Advertência verbal, repreensão, suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela, inclusão no RDD. Nós veremos a seguir que esses 4 primeiros, o diretor da unidade prisional poderá, vai aplicar essa pena. Já a inclusão no RDD é o juiz quem aplica essa pena. Vamos seguir. Artigo 54. As sanções do inciso 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Pessoal, diretor de cadeia não decide pelo RDD, pela inclusão no RDD. Diretor de unidade prisional, não. O diretor da unidade prisional, ele vai solicitar ao juiz. Quem vai decidir é o juiz. Agora, os 4 não. A autoridade administrativa, o diretor do estabelecimento, vai aplicar a advertência através dos seus agentes, a repreensão, ele mesmo através dos seus agentes, repreensão, suspensão, restrição de direitos e isolamento na própria cela. Tranquilo? Vamos seguir. Parágrafo 1º. Tudo bem, é o juiz quem põe o preso no RDD, mas depende de alguma coisa? Sim, a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Eu pergunto a vocês, se cair em prova, o juiz pode, de ofício, colocar um preso no RDD? Ele pode, deu na cabeça dele, ele vai colocar o preso no RDD. Ele pode? Não, não pode. Dependerá de requerimento circunstanciado de diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Que outra autoridade administrativa? Subsecretário de Segurança Pública, secretário de Segurança Pública, secretário de Estado de Defesa Social, governador, são autoridades administrativas competentes. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar, ou seja, no RDD, será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Opa!
Então nós temos aqui uma série de pré-requisitos que a gente tem que somar com o assunto da aula passada, sobre o RDD. Então vamos voltar no artigo 50, no 54, parágrafo 1º. O juiz é quem manda o preso para o RDD e depende de quê? De uma autoridade administrativa solicitando, seja o diretor do presídio ou outra autoridade administrativa. E essa decisão, basta isso? Não. É necessário que a defesa, o advogado de defesa ou o defensor público ou o advogado particular e o Ministério Público tem que se manifestar. E esse prazo e essa defesa e essa decisão será no máximo de 15 dias, ou seja, a autoridade administrativa solicitou, fez o requerimento, 15 dias para o juiz tomar essa decisão da inclusão no RDD desse preso. E neste período tem que ter a manifestação do Ministério Público e da defesa, do promotor de justiça e do advogado de defesa ou do defensor público, ok? Ministério Público e defesa, nós vamos guardar para a prova todos esses requisitos para o RDD. Artigo 55 ainda de sanções e recompensas. Falamos das sanções disciplinares, artigo 53 e artigo 54, parágrafo 1º e 2º. Agora das recompensas, artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colocação com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. O preso que tem bom comportamento e que colabora, ele tem que ter algum prêmio, algum incentivo. Então essas recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, seja na sua colaboração com a disciplina, evitando, impedindo um motim, seja sua dedicação no trabalho, se esforçou, ele vai ser recompensado. E as recompensas são elogio, esse elogio vai para a pasta do preso e quando mediante, por exemplo, uma autorização de saída, o juiz vai olhar aquela pasta do preso e vai, opa, esse preso é um elogio, então ele está se esforçando para reintegrar a sociedade. Concessão de regalias, nós vamos ver que essa concessão de regalias, como diz o parágrafo único, a legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma da concessão de regalias. Portanto, de acordo com cada estabelecimento, seja federal, seja estadual, os regimentos locais vão disciplinar as regalias. Existem direitos. Direitos não podem ser retirados, podem ser suspensos. Agora, regalias, elas podem ser retiradas. Regalias, por exemplo, televisão, rádio, algum tipo de jogo permitido, bola de futebol, algumas coisas desse tipo. Regalias na cela. Pode, o preso pode ter essa regalia e ela pode ser retirada. Então, nós temos elogio e concessão de regalias. O que vai cair na prova? Perguntar se isso aqui é direito do preso. Isso aqui não é direito. Isso aqui é recompensa. Elogio e concessão de regalias são recompensas diferentes de direito, ok? Continuando. Aplicação das sanções, o artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Nas faltas graves, aplica as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 dessa lei. Vai-se aplicar uma pena. Questão de prova. Dois presos que cometem a mesma falta, a mesma infração ali disciplinar dentro de uma prisão. Eles têm obrigatoriamente de ser punidos com a mesma sanção? Não, porque a lei de execução penal diz que na aplicação da sanção, da punição interna ali dentro da unidade prisional, as sanções disciplinares, levar-se-ão em conta o quê? A natureza, motivos, quais são os motivos, em quais circunstâncias isso aconteceu, quais foram as consequências, quebrou a perna de um preso, estragou, houve dano à unidade prisional, bem como o quê? A pessoa do faltoso. Então, dois presos diferentes numa mesma falta, uma falta disciplinar conjunta. Dois presos agrediram um outro, só que um é novato, preso, acabou de entrar na unidade prisional. O outro é um que é um reincidente, é um que sempre vem aprontando. O tempo da sanção pode ser maior.
Então um pode pegar 10 dias de sanção, outro pode pegar 30 dias de sanção, ou até mesmo ir para o RDD, entendeu? Então, natureza, na aplicação das sanções, vai ser observada a natureza. Qual foi a natureza dessa falta? Leve, média ou grave? Quais foram os motivos? Ele cometeu uma falta, sim, mas foi em legítima defesa. Circunstâncias para defender um amigo, ele estava no banho de sol, ele estava durante uma missa que estava acontecendo na unidade prisional. Então, é um agravante. Consequências dos fatos, lembra que eu falei da lesão? Bem como a pessoa do faltoso. E também o seu tempo de prisão. Alguém que vai ficar mais 6 meses e vai sair em liberdade condicional. Alguém que está preso há muito tempo. Para a prova, guarde que tempo de prisão também é levado em conta para a aplicação das sanções disciplinares. Hoje, na prática, isso aqui não muda muita coisa, tempo de prisão. Na prática, não. Mas nós vamos guardar para a prova que sim. Natureza, motivos, circunstâncias, consequências do fato, pessoa do faltoso e tempo de prisão. Nas faltas graves, nós veremos o que é falta grave daqui a pouco. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53. Na realidade, nós já vimos o que é falta grave, que no artigo 50, incitar, motim, fugir, possuir instrumento que podem machucar, provocar acidente de trabalho, descumprir as condições impostas, etc. Então, nós já falamos sobre faltas graves. Nessas faltas graves serão aplicadas essas penalidades do inciso 3 a 5. Então, quaisquer uma delas, individual ou cumulativa, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela. Olha, suspensão ou restrição de direitos, 30 dias sem banho de sol, 30 dias sem visita, 30 dias sem poder comunicar com cartas externamente, isolado na própria cela, será isolado, vai ficar os 30 dias isolados. Ou se for coisa grave, se for crime doloso, por exemplo, dentro da unidade prisional que causou subversão da ordem, inclusão no RDD. Nas faltas graves serão aplicados os incisos 3, 4 e 5. Tranquilo? Então vamos seguir. Este é o texto do artigo 57. Nas faltas graves aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 dessa lei. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvado a hipótese do RDD. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz de execução. Aí, pessoal, olha aqui. Isolamento, a suspensão e a restrição de direitos. O preso não pode ficar isolado 40 dias, não pode ter o banho de sol suspenso por 35 dias. Neste caso aqui, ressalvado o RDD. O RDD sim, por quê? Nós vimos que o tempo máximo é 390 dias, podendo ter recondução se houver falta da mesma espécie naquele período, e o limite máximo é 1/6 da pena. Então, com certeza, o RDD será mais do que 30 dias. No parágrafo único, nós temos que o isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Nós vamos ver, e vamos comentar daqui a pouco, que existem 2 tipos de isolamentos. O isolamento que é uma pena, olha, sua pena será o isolamento. E existe o isolamento preventivo para apuração dos fatos. O preso cometeu uma falta, ele vai ficar 10 dias, até 10 dias isolados para apuração. E se ele for condenado, por exemplo, a 20 dias, esses 10 dias serão computados. Então, o isolamento, seja de qual forma for, o isolamento será comunicado, sempre comunicado ao juiz. Isolamento e falta grave sempre será comunicado ao juiz, ok? Cuidado, você não coloca o preso no RDD e comunica ao juiz. Para que o preso vá para o RDD, previamente o juiz tem que decidir, autorizar. Agora, o isolamento não. O diretor coloca o preso no isolamento e depois comunica ao juiz. RDD é a priori, o juiz decide. Isolamento é a posteriori. O diretor do estabelecimento coloca o preso no isolamento e depois comunica imediatamente ao juiz. Continuando, artigo 59 do procedimento disciplinar. A praticada a falta disciplinar deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento assegurado do direito de defesa. Parágrafo único, a decisão será motivada.
A lei de execução penal não detalha esse procedimento. Como se dá esse procedimento? Quem dá início? A lei não fala isso. Conforme o regulamento local. É o regulamento que vai disciplinar isso. Existe o regulamento para os presídios federais, que está na própria lei de execução penal. Quando você abre a LEP, está aqui, olha, você tem o decreto 6049 de 2007 e o decreto 7627 de 2011. Quando você clica nesse segundo, é o da monitoração eletrônica. Já o primeiro decreto é o regulamento, aprova o regulamento penitenciário federal para as unidades prisionais de âmbito federal. Então, no caso dos estados, os regulamentos estaduais vão disciplinar esse procedimento disciplinar. Nos comunicados internos ali, feito dentro da unidade prisional, existe um espaço para decisão do diretor. Essa decisão tem que ser motivada, é um espaço amplo, porque não basta o diretor da unidade prisional dizer o seguinte: punição, 30 dias sem banho de sol, visita e correspondência. Ele tem que justificar os motivos. Então, a decisão na aplicação das penalidades serão sempre motivadas, ok? A praticada falta disciplinar deverá ser instaurado o procedimento. É obrigatório a instauração do procedimento, não é obrigatório punir, porque muitas vezes a falta foi cometida por legítima defesa do preso ou legítima defesa de terceiros. Então, nessa hipótese, não haverá punição, mas instauração da prática sempre deverá ter. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Olha, isolamento preventivo do faltoso, seja ele provisório, seja ele preso ou condenado. A autoridade poderá decretar até qual é o prazo máximo para isolamento preventivo para apuração daquela falta? 10 dias. E se após os 10 dias não foi concluída? Ele sai do isolamento. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Olha o que está dizendo aqui. Isso aqui deveria estar melhor assim, olha, separado, porque são dois assuntos diferentes e importantes. Olha, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso. Quem que decreta o isolamento preventivo? O isolamento preventivo é a autoridade administrativa, o diretor do estabelecimento. Agora, existe a inclusão no RDD de preso no interesse da disciplina e da averiguação. Não importa, RDD dependerá de despacho do juiz. Sabe aquele preso que acabou de entrar na unidade, chefe de uma quadrilha, ele entrou, começou a agitar a cadeia, todo mundo começou a chutar a grade, ele vai para o RDD, no interesse ali da disciplina, por haver suspeita de ele estar chefiando a quadrilha, bando, não importa, dependerá de despacho do juiz competente. A inclusão do preso no RDD, no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, se for no caso de falta grave. Lembra aquele preso que cometeu falta grave por crime doloso e causou um tumulto ali na unidade prisional? Ele vai para o RDD, mas depende de despacho do juiz competente, ok? RDD sempre depende de despacho do juiz. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no RDD será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Então vamos lá. O indivíduo ficou preso, ficou isolado preventivamente para apurar os fatos 10 dias, foi condenado a 20, então após a sanção ele vai ficar, após sair a sentença, ele fica só mais 10, porque ele já ficou isolamento preventivo. E no RDD é a mesma coisa. O sujeito ficou ali no RDD preventivamente até apurar os fatos para comprovar se ele realmente faz parte daquela quadrilha ou daquele bando, se ele é realmente o culpado por aquele distúrbio que aconteceu na unidade prisional. Então, nessa hipótese,
ele ficou preventivamente, ficou um mês preventivamente, foi condenado ali a 360 dias de RDD, ele vai ficar mais 360, aquele tempo será computado. Então qualquer isolamento ou RDD preventivo será computado no momento da sanção, do cumprimento da sanção. Disposições gerais, pessoal. Agora o título é órgãos da execução penal. Nós terminamos sanção e recompensa, pessoal. Estávamos no título do condenado e do internado, procedimento disciplinar. Agora é um novo assunto, órgãos da execução penal, e por estar no final já no nosso tempo, do nosso período aqui, eu aguardo você na próxima aula para a gente dar início a esse amplo assunto, órgãos da execução penal.